A nossa convidada de hoje é Francisca Benvenuto. Ela é uma mestre em marcas, empresária, escritora e palestrante de alto impacto. Pós-graduada em neurociência, psicologia produtiva e gestão de pessoas por competência, Francisca se destaca como líder em alta performance. Considerada na América como uma geradora de valor para as marcas, seu portfólio inclui mais de 6.000 marcas globalmente. Francisca, seja muito bem-vinda ao nosso show. Gratidão, realmente, pelo convite. Eu estou surpresa pela acolhida e vamos conversar e bater aquele papo que a gente tanto deseja. Francisca, que satisfação ter você aqui conosco hoje. Você é uma especialista em marcas. Pessoal, fiquem até o final para aprenderem bastante coisas interessantes. Se vocês são brasileiros chegando agora, querendo dar um boost no seu negócio, na sua marca. E eu vou fazer uma pergunta aqui para a Francisca, baseado numa frase maravilhosa dela. Você sempre diz, Francisca, uma marca que marca precisa ter alma. Um negócio que marca precisa ter ideal. Explica para a gente de onde você tirou essa frase maravilhosa. Eu tirei da própria vida, né? Da vida, porque eu creio que nos tempos atuais, no tempo do X3, que é o tempo rápido do WhatsApp, aquela velocidade que a gente precisa, nós estamos olhando muito menos para nós, para nossa integritude, para nossa identidade, olhando muito menos para o outro, muito menos para a essência e muito mais para o bolso. E o negócio, uma marca que marca, ela precisa ter alma, ela precisa ter esse contato genuíno com quem eu quero construir uma relação. E isso tem sido perdido ao longo dos anos, e eu creio que nos meus 30 anos de experiência com marca, eu desenvolvi esse legado, eu não abro mão disso, de que a nossa essência é a nossa única verdade, a nossa autenticidade não construída por uma estratégia, mas no âmago da nossa alma é a única forma e a única coisa que ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar de nós. E sobre o negócio precisa ter um ideal, é que muitas pessoas têm ideias, né? Ideias, não sabem a diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Então, nem todas as ideias, elas se transformam em ideais. Então, a gente precisa entender que as ideias, para elas construírem um negócio, construírem um legado, ela precisa ter um ideal genuíno, como a nossa essência, e fazer uma transformação no outro e no mundo. E a consequência, realmente, são os resultados financeiros e que tanta gente almeja, baseado no contexto de administração e de estratégia de negócio e de marca. Maravilha, faz bastante sentido. E você fala sempre de uma coisa muito interessante a respeito até mesmo de redes sociais, que muitas pessoas têm um número imenso de seguidores, mas não vendem aquilo tudo. Então, realmente tem uma discrepância hoje em dia. Algumas pessoas gostam, obviamente, de ter uma quantidade grande de seguidores, é uma questão até de vaidade, mas em outros negócios não dá o dinheiro. Em outros ramos, a pessoa não tem o que vender, mas, por exemplo, se você quer escrever um livro e você tem 2.000.000 de seguidores, é muito mais fácil conseguir um contrato com uma agência, etc., que te represente. E qual a sua experiência com sua diversidade de clientes nesses dois âmbitos? Como é que foi isso aí para você em termos das redes sociais? Excelente pergunta. Primeiro que nós estamos vivendo na era da exposição, e essa exposição muitas vezes tem muito mais a ver com vaidade, com ego, orgulho e vaidade. Tem muito mais a ver com eu demonstrar aquilo que eu quero que o outro veja que eu sou, com a intenção de converter isso em uma atenção para mim. Quando você fala em quantidade, então eu te trago a resposta muito genuína da minha parte de que é importante você ter qualidade, gerar interação, para que você possa converter esses poucos, entre aspas, em multiplicadores. O volume atrai, quando você olha e fala, nossa, tem tantos dígitos de seguidores. Mas se você tiver uma capacidade de se desassociar desse primeiro contato visual, da associação com o que o outro quer mostrar, você vai ver. Esse volume, ele é coerente, ele é congruente. Dentro da coerência e da congruência,
que é importante nas redes sociais nós sabermos que é uma vitrine de quem eu sou. Se eu sou autêntica, eu vou externar a minha autenticidade, tendo as redes sociais, os meus canais, né, de comunicação, mostrando, na verdade, o que eu prego. Então, vamos lá. O que é a congruência? O que eu falo é congruente agora para você? Sim ou não, Lisa? Está É, sendo congruente? Tá. Agora vamos lá. Onde é que está? dúvida é. Não, desculpe, a coerência, eu quis dizer. Né? Está sendo coerente? Está sendo coerente. Agora, a congruência. Você está conversando comigo, eu te convenci. Mas será que eu sou isso que eu estou dizendo que eu sou? Então, aí é onde está a congruência. Aí você me disse no começo sobre os meus artigos, sobre o que você lê, você me acompanha. Então, eu consegui mostrar para você que eu sou uma pessoa coerente e sou congruente. Agora, vamos lá. Primeiro, você tinha que me conhecer, ver a minha coerência e congruência, ver a minha maneira genuína e disruptiva de ser. Depois, você vai na rede social. Ora, você chega lá e tem 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Mas será que essas pessoas elas me representam? Então, é importante, antes de criar uma relação de negócio, a gente compreender que, primeiro, o volume ele atrai aos olhos, mas ele não pode ser fator decisório para a tomada de decisão numa relação comercial. Interessantíssimo isso. E é uma coisa que as pessoas brigam, porque às vezes quando vai se contratar alguém novo, você vai, Google, dá uma olhadinha ali, o que está acontecendo, o que que eu sei dessa pessoa, ver se ela tem um site bonito. Tudo isso realmente tem a ver até com a parte empresarial de marca. Mas alguns vão para as redes sociais. Nossa, mas só tem X. Pessoas acompanhando o trabalho deles. E aqui trabalhando em Nova York, eu já estou aqui há mais de 20 e tantos anos, então eu percebo que cada segmento tem uma praia. Alguns segmentos mais sérios de empresas, a vida deles é toda no LinkedIn. Eles não estão ligados em Instagram. Muitas daquelas pessoas ali não tem nem Ah. 500 seguidores, nada. Mas para outros, não, eu tenho que ter 200.000, 500.000 seguidores para que o meu negócio comece a ter alguma coisa. Eu entendi perfeitamente o que você falou, concordo plenamente, mas como você trabalha com tantos clientes, muitos vêm para você dizendo: "Eu tenho que aumentar o meu número de seguidores", eles ainda têm essa percepção? Olha, quando a gente fala de Brasil, nós entendemos que a necessidade de mostrar, e quero até pedir perdão para você que não concorda, a necessidade de mostrar que conseguiu e que tem uma vida confortável, tem sido um dos fatores os quais a minha profissão tem buscado, né, a minha expertise tem buscado mostrar que não é o que você tem, é o que você é. Mas quando você mostra que você está andando bem, que você tem posses, obviamente que o outro tem um interesse no que você tem, não no que você é. Será que nós queremos atrair para nós, para a nossa vida, quem está querendo se aproximar de mim pelo que eu tenho e não pelo que eu sou? Então, primeiro momento, a gente precisa entender onde é que eu quero, preciso estar. Quando se fala de quantidade, nós precisamos compreender que tudo é um ecossistema que precisa estar interligado. Nós Sim, temos o Google, porque nós temos não só a presença, não é só a quantidade, mas nós precisamos avaliar a autoridade e a presença digital. Se você colocar o meu nome agora, Francisca Benvenuto, você vai ver um storytelling meu, você vai ver todo o meu timeline, tudo que eu tenho da minha vida está ali, hum, porque eu publiquei, eu fiz tags para isso. Então, quando você vai procurar saber de alguém, primeiro momento, tudo bem, me impressionei com isso. Mas o LinkedIn é o que nós estamos buscando conexões com empresas, corporações, elas não estão ligadas no Instagram, mas é importante você ter quando você quer gerar uma presença online, mas não pode considerar que o Instagram ele é apenas aquele principal da minha vida. é. Então, existem situações e negócios que eu preciso estar no LinkedIn, no Twitter, ou eu preciso estar com o meu site, ou eu preciso estar com a landing page, ou eu preciso estar com a fanpage no Facebook, ou eu posso entender o que a Meta fez, que a Meta, ela criou o business dela agora, né, que é Meta Business, juntou o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Ou seja, para onde é que você está olhando? Né? Então, vamos avaliar agora que o Google ele continua sendo ainda a nossa chave de busca para saber a nossa presença online. A presença é quantas vezes eu apareço e onde eu apareci. E segundo é a minha Traz autoridade. exatamente, eu acho que quando a gente vai procurar alguma coisa séria, você tem que procurar credenciais. Então, quando você acha essa pessoa tem uma publicação, ela tem um artigo ou ela aparece ali com uma foto, né, cada coisa
Tem, a É. menos que seja só um modelo, uma pessoa que trabalha com a aparência, aí é questão de visual. Eu já fui fotógrafo aqui, trabalhei com moda e tudo, então, para alguns profissionais, ele está vendendo a fachada. Agora, quando inclui as 2 coisas, aí realmente, né, é Aí. importante que tenha isso É aí. vitrine. O Instagram, para mim, ele é vitrine. Ele É. funciona como uma vitrine, num funil de atração para eu prender nos primeiros 3 segundos. Depois que eu prendi, para onde eu vou levar essa pessoa? É. Perfeito. E, uma coisa que eu estou com alguns pontos aqui que eu achei super interessante dentro da plataforma. Você é uma pessoa, uma mulher também renascentista, faz 1000 coisas em diferentes áreas. Então eu queria te perguntar, para não deixar nada de fora, algumas coisas interessantes que eu achei que você fez aqui, se você pudesse explicar um pouco mais para a nossa audiência. A primeira é que você, de primeira mão, você tem experiência como empresária, né, você tem a sua educação em neurociência, em psicologia, mas você, além de treinar pessoas, de lidar com gestão por capacidade, liderança, você teve a oportunidade de aplicar isso, na sua própria empresa, né, que é a Occhialeria, Benvenuto. Então, você pode falar um pouquinho para a gente como que você começou o seu negócio, como que você aplicou as suas ferramentas para a sua própria marca da sua empresa? Olha, é uma delícia você perguntar sobre isso, talvez seja um momento alto agora da nossa entrevista. O ano era 2020, né, não tem como esquecer que a questão nós estávamos em pandemia, e como nós fizemos a essa época em relação a falar do nosso negócio e atender pessoas e treinar, considerando que um treinamento de times precisam todas as pessoas estarem juntas. Então, descartei essa possibilidade. O outro ponto é, como é que eu ia fazer um atendimento apenas online, considerando que nós precisamos ter experiência vivencial para poder fazer o negócio acontecer? Porque toda a minha metodologia de treinamento é vivencial, então você tem que sair, você precisa atender clientes, você precisa trazer resultado. Tentativa e erro ainda eu considero ser a melhor forma de você atingir realmente o ápice do seu negócio. Tudo fechado, todo mundo trancado, como é que é fazer? E nesse momento, pela minha expertise em marcas, né, justamente de negócios com alma, eu fui, como é que eu posso dizer? Se fosse em outro momento, eu poderia dizer que eu fui premiada, mas assim, o destino me pregou uma peça, de verdade. Eu estava na América e eu decidi ficar aqui, vim a trabalho e não voltei mais para o Brasil por conta da pandemia. Então a opção é: eu vou passar a pandemia no Brasil, eu vou passar a pandemia nos Estados Unidos. E se ia passar, né? Enfim, fiquei. E nesse meu período eu vítima, né, do confinamento, mas a minha mente eu não permiti estar confinada. Porque eu acredito que nós estamos em 2024 e algumas mentes ainda estão confinadas a essa situação, presas ainda na questão do online, acreditando que o offline não existe, que o calor humano não existe. Por ser brasileira, por estar inserida na comunidade brasileira, eu entendi que nessa época foi um dos momentos mais difíceis para todos nós, que realmente é a saudade daquele colo e de casa, né? A nossa casa. E como dizer que é a nossa casa na América se eu não tinha ainda construído essa casa, se eu era recém-chegada? E, infelizmente, o que eu precisei fazer foi me reinventar. E aconteceu realmente uma tragédia. A minha mãe se foi na pandemia. E a única coisa que eu entendi, que eu fiquei de herança da minha mãe, foi o legado empreendedor. E ela deixou como herança uma caixa de óculos para mim, né? Quando ela não sabia que ela ia, mas ela amava muito óculos. E eu não podia sair daqui por questões que não vêm ao caso nesse momento, e me despedi da minha mãe online, né? Nossa, me emocionei, desculpa. Então, a minha último contato com a minha mãe foi online, antes dela ir, eu prometendo que ia vê-la e que ia abraçar, como é a situação de muitos brasileiros, e também participei da cerimônia, né, de cerimônia de desculpa, fiquei emocionada. Imagine. Do velório dela, Sim. online. E eu pensei: "Eu preciso fazer alguma coisa", senti culpa, né. Como é que pode? O meu currículo não servia de nada, eu não tinha conseguido muita coisa, o que é que eu ia fazer com isso? E aí a minha alma falou muito alto, a minha essência gritou, e aí foi onde surgiu isso do legado de "um negócio precisa ter alma",
E como eu ensinei a tantas pessoas a trazerem a essência, né, da sua história de vida para os negócios, que são pessoas que querem negar a sua existência, negar que viveram numa situação difícil e que cresceram profissionalmente, porque empreender hoje, todo mundo quer aparecer logo no sucesso, mas ninguém quer aceitar que vai começar, que vai ser difícil, que vai ter calo, que vai sofrer, que vai ter dificuldade. É Isso é um muito maior padrão. reconhecimento quando você vem de baixo, quando você tem mais obstáculos, quando você vence os obstáculos, mostra a sua força. Quem já tem aquilo de mão beijada, herdou dos pais, é outro departamento, concordo. A única coisa que sobrou para mim foi a lembrança, o abraço que a pandemia me negou, uma caixa de óculos que não chegou para mim e não tinha bens, não tinha posses. E aí eu lembrei o que meus pais me diziam, minha mãe falava: ter, ter não significa quem você é. Ser é muito melhor do que ter, porque quem tem perde tudo e não consegue ser, mas se você é, você consegue construir de novo. E aí eu comecei a escrever, né, sobre essa história, comecei a desenhar esse negócio e surgiu, né, a Alquealeria Benvenuto, em homenagem a ela, uma história de vida, uma empreendedora que nasceu em 1936 e que deixou para mim, né, uma caixa de óculos como herança e que ela mal sabia que hoje a gente estaria em 8 países, considerando que eu tenho certeza que em 2025 nós vamos alcançar muito mais países, alastrar as tendas, porque é de verdade, é a coerência e a congruência. Então, eu entendi que eu transformei a minha dor em um negócio que não é uma mentira, que foi uma verdade, mas hoje eu levanto a bandeira de que o legado é que importa. Então, se o mundo cria uma estratégia, muitas vezes mentirosa, de uma história que não existe para criar um negócio, uma história fictícia, por que que a minha não poderia ser verdade? Então, vamos lá, minha história nasceu na pandemia, nasceu de uma saudade da minha mãe, que eu não vou mais ter, né, para me abraçar, mas ela deixou para mim a única coisa que ela mostrou de verdade, que é a minha essência, que é não negar as minhas raízes, que é levantar a bandeira de verdade de onde eu sou e de onde eu vim, e não ter vergonha de contar a minha história. Então, hoje nós temos realmente isso como legado, e a nossa marca é uma marca licenciada, e é isso que nós estamos buscando, mostrar a nossa verdade, que é possível, diante de uma dor, você desconfinar sua mente e transformar isso em um negócio com alma. Que maravilha! Ó, me emocionou também, tá vendo? Ai, desculpa, eu Vendo também estou aqui, tem que imagina, a parar. gente espera coisas bonitas, assim, para ouvir. Que coisa legal, Francisca, que história inspiradora, e eu acredito imensamente no não só no trabalho árduo, mas histórias que vêm da dor, vêm do sacrifício. Acho que todos nós, você está aqui há 4 anos, eu estou aqui há 20 e tantos, foram muitos altos e baixos, foram muitas dificuldades, e eu acho que, como a gente fala aqui, I relate, né, eu sinto a mesma coisa que você, das coisas que a gente abre mão, que a gente deixa para trás, as pessoas que a gente às vezes não pode estar lá quando estão doentes, quando partem, e a gente tem que tirar uma vitória de tudo isso. Então, meus parabéns por ter feito isso uma vitória. Tenho certeza que onde ela está muito orgulhosa da filha. Então, meus parabéns. E eu aproveito para pegar um gancho disso aí, sobre a sua experiência depois, já todo esse know-how que você tinha no Brasil, né, de trabalhando com marcas, de treinando pessoas, vir para cá, passar esse aperto todo, se reinventar, criar algo novo. Aí isso tudo te botou para fora bem leoa, né, de correr atrás de outras coisas. Fala para a gente um pouquinho como é que foram as suas outras experiências, antes e depois. Por exemplo, você, fez parcerias com grandes instituições, como a Claro, o Banco Santander, Sebrae. Fala para a gente como é que foi o tipo de trabalho que você fez com essas empresas enormes. Bom, eu já no Brasil já trabalhava com feiras, né? Feiras e congressos, e já fiz inúmeras feiras e inúmeros congressos, e as articulações institucionais sempre foram muito importantes para poder você valorizar, você atrair valor de marca para as feiras e negócios e congressos. Nessas últimas feiras que eu fiz à época, né, antes de vir para cá, então eu tinha muito carinho pelo Sebrae, e o Sebrae sempre estava junto por conta de palestras também, e um treinamento importantíssimo no Brasil, que é o Empretec, onde eu tive a oportunidade de ser uma das instrutoras nesse curso do Empretec. Então, assim, quem Brasil sabe o que é o Empretec, de você construir empresários e empreendedores no Empretec. Baseado nisso, muitas coisas foram acontecendo, como, por exemplo,
A Claro, que você citou, ela sempre desenvolveu um projeto de tinha franquias, e essas franquias da Claro, elas treinavam seus líderes também, na época a concorrência muito grande com outras operadoras, eu não sei se pode dizer o nome, mas a Claro, ela entrou na concorrência muito pesada e eles investiram em treinar os líderes para poder trazer o que eles chamavam de humanização no processo de venda, né, que à Muito época eram os chips ainda. E entendi. nessa época eu estava em Salvador e desenvolvi esse trabalho. Com outras instituições que você citou, sempre foi com foco em liderança, em palestras realmente corporativas, trazendo o cuidado que não sei se você tem conhecimento, mas burnout, né, que a gente sabe que é um índice muito grande que acontece nas empresas quando você, e principalmente quando lida com o público, que é você estar em um estágio de queimar, de estresse absoluto. Então, eu fiz esse trabalho através da psicologia positiva de restaurar o capital psicológico das empresas, entendendo o nível que essas pessoas estavam de estresse quando você lida muito com o público e não é fácil, principalmente em bancos, enfim. É, sem dúvida. Feito isso, eu comecei a desenvolver um trabalho para a Marinha do Brasil, dentro de algumas cidades onde eles tinham agências, né, agências onde eram as margens do Rio São Francisco, de onde eu sou, e aí eu consegui fazer dentro já, engraçado isso, porque na Marinha eles desenvolveram campanhas publicitárias para educar as pessoas como elas deveriam proceder, né, com as lanchas e no rio, enfim. E aí eu fiz várias campanhas educativas e treinamento para a Marinha do Brasil. Nessa época eu já estava concluindo a minha metodologia, né, de PsyCap, de trabalhar o capital psicológico e prevenção de burnout, e eu fiz uma pesquisa e apresentei para a Marinha do Brasil que o índice estava muito elevado de estresse em relação a eles que estavam realmente dentro da base naval, e o meu projeto foi aprovado. Na época eu fiz o treinamento na base naval de Aratu, em Salvador, onde eu estava trabalhando à época para Claro também. E isso tudo foi muito rápido, assim, eu não eu sabe quando você tem uma grande ideal, era uma ideia e se tornou esse ideal? E assim as coisas foram acontecendo, porque era um nicho que era pouco trabalhado, e assim eu consegui chegar na Marinha do Brasil, e a Marinha do Brasil foi que me trouxe realmente essa autoridade no que eu sou hoje em relação à psicologia positiva, através do instituto, que é o Instituto Benvenuto, onde nós estamos hoje presente aqui nos Estados Unidos, e a gente desenvolve esse trabalho com muita responsabilidade, entendendo que a gestão de pessoas por competência é uma área que é importante ser trabalhada, independente do nicho, quer seja uma empresa estatal, né, ou o mercado que você está. Sempre será sobre pessoas. Maravilha. E para aqueles que não estão dentro dessa nomenclatura, desse detalhamento, mas podem ter interesse em saber mais como seria em suas próprias pequenas empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, fazer, ou até no Brasil, que vão estar nos assistindo também, em Portugal, como é que seria a sua metodologia, você diz, é o Q3, né, de liderança positiva. Você quer explicar um pouquinho para eles o que é a liderança positiva e, nesse caso, e se isso é relevante também em empresas pequenas? A gente falou de várias empresas grandes, mas o capital humano, né, a liderança voltada para pessoas em vez de apenas lucros, resultados, é o que realmente acaba gerando os lucros e o resultado. As pessoas querem sentir que elas fazem parte da empresa, né? Então, fala um pouquinho para a gente, dentro da sua experiência, assim, esclareça para os nossos, as pessoas nos assistindo hoje, a nossa audiência, o que é o Q3, como é que é a sua metodologia, o que você faz quando você entra numa empresa? Primeiro, nós trabalhamos o capital psicológico, entender quem são essas pessoas, as suas competências e habilidades, e se elas estão nos lugares certos, os quais se elas estão desenvolvendo o trabalho onde ela deveria. As Sim. empresas hoje contratam, né, elas contratam, tipo, observam o currículo, e o currículo ele diz muito dizem tanto e dizem muito, mas no final é o que você estabelece dentro da sua entrevista. Então, a gente tem que tirar um pouquinho de lado. O primeiro momento é o que está escrito. O segundo é como essa pessoa lida em relação à pressão e como ela está inserida no ambiente de trabalho, considerando os seus próprios anseios. Porque quando eu contrato uma pessoa, quando uma empresa contrata uma pessoa, ela precisa considerar que junto dela está vindo os sonhos, os ideais, a família dela, o legado dela, e ela não vai deixar isso
fora daquela empresa, ela vai levar tudo isso junto. Então, não é desligar uma tomada e ligar na empresa, é considerar que está vindo uma história junto. Dito isso, nós trabalhamos as três principais inteligências, que é a espiritual, emocional e a intelectual. Então, quando a gente trabalha esse Q3, esses conscientes de inteligência, é o medidor de nível de inteligência, de como é que essa pessoa lida naquela situação. Então, a primeira habilidade, qual é o seu quociente intelectual? Qual é a sua capacidade intelectual para estar nessa posição, nessa empresa? Como é que você estabelece a relação emocional, né, dentro desse setor que você está, nessa empresa ou nesse negócio? E, em seguida, né, por fim, não menos importante, a espiritual, que não tem relação com religiosidade, mas tem relação de como você se conecta com você e com o que você transcende. Quando a gente entende que nós temos essas três principais inteligências, né? O quociente de inteligência, eu entendo que o ser ele consegue estabelecer uma ordem harmônica na vida dele e no ambiente que ele está. Pode prestar atenção, sempre quando você entender que uma pessoa tem uma capacidade intelectual gigantesca, muitas delas, elas desenvolveram uma obesidade intelectual, que é estudei, 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 estudei e não estou conseguindo lidar com isso. Adorei o termo. Obesidade intelectual. Lembrem disso, pessoal. Adorei. Você vai conversar com alguém, a pessoa sabe tanto que não permite que o outro saiba e tem uma obesidade intelectual que ela não consegue entrar em ação, que o corpo nem anda, de tanto que ela está presa no conhecimento dela e cabeça baixa para aquilo. Além de ser obesidade, é mórbida. Bora para aí, tem, acontece. Não, a E, intelectual realmente é complicada, né? Porque, infelizmente, eu trabalho com questões de terapia fotográfica, visual, com certas coisas, só levando um pouquinho para o lado sério aqui da coisa. A gente já trabalhou muito, até aqui nas fundações e tudo mais, com pessoas profissionais que vieram para nós dizendo que eles não estavam. Eu vou gostar muito de partilhar esse seu termo com eles, porque eu tenho pessoas que trabalharam conosco que tiveram problemas sérios, até de doença mental, que levou à profunda depressão e levou à anorexia ou à obesidade altíssima. Então, eles dizem: é o meu corpo que me engessa. Hoje em dia eu tenho vergonha, eu perdi o controle. E a gente tenta falar: não, isso aí foi um reflexo no seu corpo de algo que estava acontecendo na sua mente. Não se envergonhe disso, vamos tratar, vamos fazer. E aí existem os tratamentos, o apoio psicológico para toda essa parte, até quando é um caso de fisicamente a pessoa está com obesidade mórbida ou com um caso anoréxico que a pessoa está extremamente magra. Mas foi interessantíssimo você falar isso, eu achei engraçada a expressão, porque a gente nunca fala disso como intelectual. É como se você absorver inteligência demais, você está à frente. Então, eu vou adorar partilhar isso até com essas pessoas que estão se sentindo mal fisicamente por estarem talvez obesas e saber que existe outros tipos de obesidade que também são tão nocivos quanto, né? E você, como expert nesse assunto, trouxe uma coisa aí esclarecedora para nós. Então, muito obrigada, eu vou partilhar isso com essas pessoas. mas é importante você citar sobre isso, porque perceba que quando a gente fala de psicologia positiva, liderança positiva, e quando nós falamos sobre PsyCap, que é o capital psicológico, quando nós falamos de obesidade intelectual, quando eu falo de corpo, mente e espírito, a dopamina, né, hoje traz para a gente isso de redes sociais que nós falamos no começo, a compensação rápida. A busca pela compensação rápida. Então eu vou lá e a busca pelas curtidas e por seguidores e por aparecer é compensação rápida. Dopamina. Da mesma forma, quando eu tenho uma boca nervosa, eu preciso uma compensação rápida. Então a minha ansiedade leva com que minha boca fique nervosa e, consequentemente, meu metabolismo começa a trabalhar ao contrário, né? E a obesidade intelectual também não é diferente. Pode prestar atenção que ou pode causar um descontrole também no que diz respeito à ansiedade. Então, virou a palavra o meu TDAH, né? O meu TDAH ou a minha dislexia, e aí vai partir para outros níveis, que é a questão
de patologias mais específicas que muitas vezes a pessoa, aí a gente vai pensar: "Nossa, fulano não está mais aqui conosco, porque tirou a própria vida", para evitar a palavra agora, e tirou a própria vida porque não sei por quê. Então talvez essa compensação rápida por um lado não veio do outro, porque eu não tenho aqui e eu quero compensar aqui, e essa desregulação emocional faz com que a pessoa não coloque os ideais para serem, de fato executados, elas comprometem a própria vida e a vida familiar e os negócios. E aí o empreendedorismo e a sua função como profissional da área ou um executivo, ele simplesmente compromete a sua marca pessoal, porque a sua marca pessoal está ferida. E aí eu vou tirar fotografias para ficar bem, mas eu não estou sendo congruente. É. Entendeu como isso tem a ver com marca? É, o Q3 então, gente, é isso que ela está explicando, você tentar manter esse equilíbrio entre as áreas da sua vida, para que você não diga: "Não, eu tenho que montar esse negócio, então eu não vou comer, eu vou dormir menos, eu vou trabalhar loucamente, eu vou colocar todo o meu dinheiro, todas as minhas horas". E a gente escuta muito de pessoas, principalmente aqui em Nova York, dizendo: "Nossa, eu passei os últimos 10, 12 anos trabalhando loucamente para chegar a tal posição numa empresa. Hoje eu estou num cargo alto, eu ganho mais, mas os meus filhos estão indo para a faculdade, eu não os vi crescer. Eles não me consideram um pai presente. Então, há uma tristeza, até algumas pessoas entram em depressão profunda, porque elas achavam que com aquela posição ou com aquele salário mais elevado, elas dariam algo melhor até mesmo para as famílias. E os filhos diziam: tudo que a gente queria na época era que você fosse na nossa escola, assistir a nossa peça, ou que jogasse um beisebol comigo. E aí, realmente, a gente escuta muito isso em treinamentos empresariais. Eu trabalhei em treinamentos empresariais aqui nos Estados Unidos muito tempo e ouvia isso o tempo inteiro de executivos. Então, realmente, é bastante difícil. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, já que você fala de aprimoramento pessoal. Isso bateu muito com o que a gente fala, eu trabalho com reinvenção pessoal em outras camadas. A ênfase que você está dando é bastante profissional, a minha chega até um pedacinho de profissional, mas eu trabalhei muito com reinvenção pessoal, faço um trabalho de caridade com pessoas que se recuperaram do câncer, precisam se reinventar fisicamente para voltar ao trabalho, voltar à vida amorosa, etc, etc. Mas você fala uma coisa muito interessante, eu vi em uma das suas publicações, que é: você não deve se comparar com os outros, deve se comparar com você mesma. Concordo plenamente, é parte do crescimento, mas adoraria, você é a estrela do dia hoje, que você desse o seu parecer na sua versão, dessa frase, né, do se comparar consigo mesma, tentar superar você mesma, é a melhor ideia. Então, por favor, dê a sua experiência para nós aí nesse assunto. Eu te agradecer por você ler, realmente, eu estou muito feliz por isso, porque nos dias de hoje, inclusive com a inteligência artificial, a gente pensa assim, nossa, mas. E você escreve, né? Então, assim, quando nós colocamos não só os nossos pensamentos soltos, mas o nosso ponto de vista ancorado no que de fato defende a tese, é muito difícil hoje a gente entender que a gente pode ser escutada, né? Eu estou muito feliz e honrada por isso. Quando eu falo sobre autocomparação, tem a ver com autorresponsabilidade, porque a internet, mais uma vez, traz para a gente uma busca incessante de comparar. Tudo é comparado a quem com quem, né? De provocar o desejo no outro de ter. Inclusive, você pode ver que é um vício de brasileiro que chega aqui na América, é dizer o seguinte: eu consegui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e cheio de pessoas pobres ensinando a serem ricos. É, desculpa, mas é a verdade. Pessoas pobres de espírito, pobres inclusive de bens, mas querem ensinar pessoas a serem ricas. Enquanto nós entendemos que a vida é muito, muito diferente disso, e quem faz isso também está tudo bem. Mas quando eu me comparo o meu hoje com o meu eu de ontem, eu consigo gerar um parâmetro futuro de melhorias para mim. Então eu tenho uma autorresponsabilidade. Terceirizar a minha não conquista, né, colocando a responsabilidade no outro pelo que eu não consegui, eu não olhando para mim, cara a cara comigo no meu espelho, sempre vai trazer para mim o que é pouco falado, que é a inércia. Muito se fala sobre procrastinação, que é assim: "Ah, eu vou fazer tal dia", então você tem um dia que você vai fazer,
Mas a inércia é: eu sei das minhas falhas, eu sei que está tudo errado, mas eu vou continuar aqui. O que muita gente chama de zona de conforto. Hum, Mas a inércia, ela traz essa quietude de que é aqui, eu vou continuar aqui dessa forma. Quando você olha para você, você entende que: "Quem eu fui ontem? Será que hoje eu estou melhor do que ontem?". Então você se autopoliciar, você se autocobrar nas promessas que você faz para você e não se punir e se ferir pelo que você não conseguiu. Porque é muito fácil a gente apontar para o outro e dizer: "Eu não fiz por sua causa". Mas a má notícia dessa nossa entrevista é que tudo e qualquer coisa sempre será responsabilidade nossa. Dos nãos que eu não dei, dos sims excessivos que eu dei e do silêncio que eu não bradei. Quando eu expresso de uma maneira inteligente o que eu sinto quando o outro age de uma forma comigo, eu não preciso ser agressiva. Eu tenho uma técnica que eu, se você permitir, eu gostaria de ensinar, que é para você lidar com situações conflitantes. maravilha. É você começar assim e falar: "Nós vamos ter uma conversa difícil". O outro já sabe que a conversa vai ser difícil. E nessa conversa difícil, eu gostaria de sugerir algumas regras. E essa regra é: eu não vou te culpar, você não vai me culpar, mas eu gostaria de dizer como eu me sinto todas as vezes que você age dessa forma, e baseado nisso, você vai ter a oportunidade de fazer a mesma coisa. Combinado? Combinado. Combinado, feito, então agora vamos às tratativas. Eu me sinto dessa forma quando você agiu dessa forma e dessa forma, dessa forma. Então perceba que eu criei uma narrativa, um script de uma conversa, já disse que seria difícil, para a pessoa saber que seria difícil. Aí onde é que entra o Q3? A minha regulação. Porque quando a gente começa uma conversa, quer seja pessoal ou profissional, a gente já começa: "Eu quero falar com você que você fez errado, porque na terça-feira você deveria ter feito isso e você não fez". E se eu fosse para a consequência? Eu gostaria de te dizer que na terça-feira você combinou comigo isso, e porque você não conseguiu fazer isso, eu gostaria de saber qual era o motivo. Eu atrasei o meu lado, eu não estou te responsabilizando por isso, mas eu quero conversar com você sobre isso, para que daqui para frente a gente não cometa mais as mesmas coisas. Talvez o domínio próprio tenha muito mais a ver com a forma como eu me expresso, do que com a forma como eu escondo minha inquietude por eu não ter conseguido expressar aquilo que eu gostaria. Maravilha. 2 coisas fantásticas que eu vi aí no seu comentário. A primeira foi a questão de quando você prepara a pessoa para uma conversa, dizendo: "Isso é uma conversa, não é uma briga", você já elimina que o outro entre em defensiva. "Olha, algumas coisas aconteceram erradas, eu preciso ter uma conversa um pouco desagradável com você", ou o que for, para a gente acertar. Gosto muito dessa ideia de já dizer: "Ó, o propósito é acertar". Então Tá eu vou te certo. dizer, como você, perfeitamente descreveu: "Aconteceu isso, eu me senti assim, isso gerou tal resultado. Na minha visão, a minha culpa foi até aqui", e a gente eu não gosto nem de usar a palavra Ah, culpa, é, culpa quando a não, gente né. né, Na minha visão, até aqui o foi um responsável, é como você falou, eu fui o responsável, por esse ato até aqui, eu acho que você foi até ali. Então, que tal a gente reinventar um pouquinho aqui, para quando na próxima vez eu evitar fazer A e você evitar fazer B, para que tenhamos um resultado C muito melhor. É o que você está dizendo, né, o resultado. é. Criar uma narrativa, um script de estabelecer um script sobre a conversa, sem apontamento e sem julgamento. Exatamente, perfeito. E aí, ó, negócios se resolvem assim, É, crises de negócio, crises familiares, tudo. crise de tudo se resolve assim, Maravilha. tudo. E uma coisa interessante, eu estava até conversando hoje mais cedo com uma outra pessoa também envolvida em educação e tudo, eu não sei se você percebe isso na sua clientela ainda, ou a faixa etária da sua clientela, mas eu estava entrevistando, umas pessoas, da geração, Z, ou pessoas já mais nos seus 20 e poucos, que estão começando a ter cargos de liderança, estão começando a fazer outras coisas, e depois outras pessoas de 30. Então, assim, as diferentes gerações.
Aqui nos Estados Unidos isso começou a ficar muito forte e hoje eu vejo que com a globalização da mídia, das redes sociais, está no Brasil também, na Europa, em todos os lugares. Os jovens se sentem responsáveis por coisas que as gerações, talvez nossas, né, pessoas que agora estão com 40, 50 mais, não se sentiam tanto. Coisas como meio ambiente. A gente jogava aquilo, atribuía totalmente responsabilidade ao governo. Os jovens, hoje em dia, eles acham um absurdo. Se alguém jogar um papel no chão, realmente, olha, você está. E eles acham que eles podem realmente resolver o problema do meio ambiente. Então, eu acho que é uma atitude maravilhosa de mudança de gerações, em que houve um amadurecimento de cada indivíduo se sentir responsável até por coisas enormes, que realmente estão um pouco, às vezes, fora do controle, mas se você tiver essa mentalidade, todos tiverem, realmente o efeito vai ser enorme. Porque esse indivíduo também que acha que ele pode resolver algo tão enorme quanto o meio ambiente. Nós estamos em época de eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, então os candidatos dessa vez são realmente o ovo e o espeto. Então, alguns preferem A por causa da questão X, outros preferem B por causa da questão Y. Então, realmente, seja o que for, os jovens não têm a mentalidade que, principalmente nós latinos, tivemos durante muitas gerações. Político é tudo igual. Eu não vou nem perder meu tempo, eu vou votar, vai ficar tudo igual. Então a gente entra em escapes pessoais, porque a gente acha que política está fora do nosso controle. Ou a gente não quer votar, ou se votar, você acha que o cara vai acabar ficando completamente diferente de tudo que ele prometeu. Já o jovem atual, ele acha que ele pode fazer a diferença, ele nem ventila não votar, e ainda por cima ele acha que se ele votar em alguém que depois não cumpra suas promessas, eles vão acionar o grupo social em volta deles para tirar aquele cara. Então, é uma mudança. E eu acho que quando as gerações futuras terão um pouco menos dessa resistência que a gente experimenta ainda, né? E que eu acho que é exatamente o que você falou no empresarial, quando você vem fazer uma crítica, uma avaliação de performance. Mas espera aí, eu não fiz isso, não foi minha culpa, não, foi culpa de fulano. É uma coisa quase infantil que vem desse medo de punição. Quando já vem o pretexto de você não será punido, a gente só quer resolver, a coisa melhora bastante, né? É verdade. Essa sua esse seu comentário, ele tem para ele tem para mim algumas observações importantes. Existe uma agenda mundial, existe uma agenda mundial e um envolvimento em busca de questão do meio ambiente, as empresas extrativistas. Então, claro que de maneira, pelo ponto de vista antropológico, a gente entende que a cultura tem muito mais relação pela questão territorial. Então, nós estamos falando de América, eu posso observar, né, os países, né, da América Latina e também posso observar os países europeus. Não generalizando, mas trazendo essa agenda de envolvimento sobre uma ideologia, isso é o que nós chamamos de histeria coletiva. E essa histeria coletiva foi uma histeria coletiva do bem, porque a neurociência mostra isso, que é sobre uma agenda onde um grupo de pessoas eles precisam ter um ideal para defender, para eles pertencerem. Vamos lá, na década de 70, nós tínhamos aquelas loucuras todas, e era aquilo que acontecia na época, né, em relação enfim, da liberdade, do sexo e tudo isso. Mas é importante a gente ter essa responsabilidade dessas agendas e saber que junto dessa do meio ambiente, em relação da política, nós temos a tendência de seguir eles como líderes que defendem os nossos ideais. Então, se eu tenho um lado ideológico de defesa do meio ambiente, o jovem tem essa responsabilidade e vai defender aquilo. Da mesma forma que o jovem que não está nem aí, e que ele também não vai defender, mas ele tem uma outra ideologia que é mais importante para ele para defender. Então, é um assunto extremamente importante para ser discutido, e principalmente agora porque o poder de decisão está na mão deles, porque eles estão decidindo decidir. O que nós não tínhamos essa consciência, né? Eu preciso decidir. E hoje nós estamos lidando com os jovens decidindo por nós.
quiçá, né, que tomara eu que nos meus 80 anos a decisão deles tenham sido também as que Bom vão para nos nós, fazer né? viver um mundo melhor, né. Né? Não para só para gerações que vão estar à mercê deles, mas também para o mundo. O mais importante agora é o meio ambiente, que os animais, o mundo, realmente a água, a qualidade do ar, sem dúvida alguma. Francisca, e você lidera o movimento B2X aqui em Nova York, que é o Business Bank International Business. Você pode explicar para a nossa audiência exatamente o que isso é? Então tá. O B2X surgiu há mais ou menos uns 2 anos, que é um banco de ideias de negócios, porque eu entendo que é importante essa conexão de negócios, considerando que o processo de network muitas vezes é mal compreendido. Eu acredito que a conexão de negócios, elas precisam ter transbordo e precisam ter relações entre elas de necessidade. E nós oferecemos um caminho claro e protegido para inovadores que querem transformar, né, a sua realidade, considerando que os pensamentos e os conceitos do negócio, eles precisam estar baseados no que nós conversamos sobre a propriedade intelectual. E também o nosso projeto acelera o crescimento, né? Nós temos um acelerador de negócios dentro do B2X e trabalhamos a internacionalização de negócios para você que está no Brasil, você que está nos Estados Unidos e tem interesse em internacionalizar o seu negócio, nós também conseguimos fazer isso. O nosso banco hoje, nós estamos agora no turnê aqui nos Estados Unidos, já estamos visitando só nesse mês, nós estamos visitando mais de seis condados, né? São condados, eu ia dizer estados, né? 6 condados, e nós estamos agora caminhando para o Texas, e eu quero te convidar a fazer valer aí a sua ideia de negócio e proteger a sua ideia de negócio através de uma conexão eficaz, e que isso é indispensável para que você garanta a saúde da sua ideia de negócio, né, dentro do mercado americano, e que você possa expandir isso com excelência, podendo criar uma franquia ou uma licença da sua marca. Isso é de extrema importância. Ou comigo, ou você sozinho. Busque proteger a sua ideia e o seu negócio. É o que nós sabemos fazer com excelência aqui, e nós estamos desbravando aqui a América com esse nosso conhecimento. A B2X é a nossa plataforma que nós consideramos ser indispensável para blindar realmente o seu negócio e a sua ideia de maneira positiva. Eu quero te fazer um convite para você conectar conosco. Francisca, que maravilha de dicas e tudo. Você tem algum conselho final que você gostaria de dar para os empresários que estão começando a vida aqui nos Estados Unidos, ou até no Brasil mesmo, começando uma empresa nova? Existem desafios diferentes, se você quiser mencionar isso aí, mas o tipo de metodologia que você usa, os resultados que você tem conseguido aqui em grandes empresas americanas, 4 anos depois você já está fazendo coisas assim muito maiores, reconhecidas, 6.000 marcas no seu portfólio, que maravilha. Então, eu gostaria que você desse, por favor, um conselho final para o pessoal ir para a cama pensando nisso. Olha só, sendo disruptivo e sendo Francisco, e as pérolas da Chica, é o seguinte: você que é brasileiro e que é empreendedor ou que está iniciando aqui na América, vamos pensar que nós estamos em território americano, e por estarmos em território americano, nós precisamos entender que a minha origem é Brasil, e por eu ter o meu país de origem Brasil, eu não posso fazer aqui da América um puxadinho do Brasil. Então, eu tenho na América, né, a responsabilidade de viver como americana, respeitando o território de onde eu sou, considerando que eles me respeitam também. Observe que eu não estou falando nada de perseguição, não é sobre isso. Eu estou falando de saber quem eu sou e saber qual é a minha marca. O branding do brasileiro, a marca do brasileiro nos Estados Unidos, a comunidade brasileira, tem acontecido algumas coisas que têm me preocupado. E o que é esse branding? É aquele que vem para cá com o pensamento de ser rico, aquele que esqueceu que pode validar o seu diploma, a sua capacidade intelectual, e continua, né? Continua construindo bens e riquezas, esquecendo quem ele é. E aí, quando eu não tenho conhecimento de causa, que eu não sei que eu posso validar o meu diploma, que eu não sei como eu posso ganhar dinheiro fazendo, né, aquilo que eu sei fazer, eu venho para construir bens e riquezas e ter dinheiro, e tens dinheiro, e tem dinheiro, e ficar bem na fotografia e mandar dinheiro para o Brasil e investir no Brasil. Isso é um padrão comportamental do empreendedor brasileiro, isso é que eu tenho visto. Aonde é que entra a solução? Entra a solução quando eu me comunico, né, com a comunidade, considerando que o branding do brasileiro é aquele só do funk, aquele que está tudo bem, que é carnaval, e essa é a nossa verdade hoje, mas que nós temos consciência de quem nós somos e para onde nós vamos, e que nós estamos no território americano e podemos sim
fazer negócios com o americano e podemos sim fazer negócios entre nós e não discriminando o nosso povo. Eu entrei nos Estados Unidos, a primeira vez eu vim fazer uma palestra na Universal Studio em Orlando, e em 2019 eu percebi uma discriminação comigo, quando eu vim da própria comunidade brasileira. E foi uma discriminação que eu vivi, que não me atrapalhou. Uma discriminação no sentido de que, quantos schedules você tem? Você vai limpar a casa? Com todo respeito a quem limpa a casa e com todo respeito a quem tem schedule, e tá tudo bem. Mas eu entendo que você, que tem uma formação acadêmica, se você, eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, eu estudei tanto, e o que eu quero é construir dinheiro com isso. Mas é possível você montar a sua marca, montar o seu brand dentro do que você estudou. Vamos lá, se você quer investir nessa área, continue. Se você quer ser se você quer trabalhar como house clean, se você quer trabalhar na construção, seja o melhor que você puder ser. E seja o melhor e tenha a sua entrega de excelência, entendendo que você pode transformar isso no seu legado. Mas não esquece que a sua essência e o seu capital psicológico, ele tem história. Se são 30 anos, ou 20 anos, ou 10 anos que você construiu, você desligou do Brasil, mas você não desligou quem você é. Não esquece das suas origens. Se eu pudesse dar um conselho, o conselho seria esse. E principalmente quando você chega do Brasil para cá, não pensa que você precisa pertencer a uma comunidade sobre um regimento de doutrinação de que você precisa ser validado por outro brasileiro para você conquistar o que você precisa conquistar. Dentro da psicologia, nós defendemos que o ser humano ele precisa de duas coisas importantíssimas, que é pertencer e sobreviver. É nesse momento de um brasileiro que chega na América, eu preciso pertencer, aí eu vou pertencer a que grupo e a que tribo. É aí onde está aquela escolha que pode dar errado. E o de sobreviver, como é que eu vou sobreviver? Aí eu vou esquecer quem eu sou, quem é a minha essência, né? De onde eu vim e para onde eu vou. Então, aí onde entra essa capacidade de equilíbrio realmente entre quem eu sou, o meu legado, eu vou esquecer quem eu sou verdadeiramente. É naquele momento que eu quero falar com você, que é brasileiro, e que por algum motivo você não pode ir no Brasil. E nós sabemos que não é fácil. Mas buscar o caminho mais correto e mais preciso, o caminho direito, que é você trabalhar direito, que é você construir o seu legado, construir negócios, porque quem construiu a América fomos nós, os imigrantes. Então, nós somos os imigrantes. Desde os primórdios, os imigrantes e os estrangeiros, eles levantam prédios, levantam bens e riquezas. Para você que não sabe, existe uma relação muito tênue entre o Nova York, né, e propriamente Pernambuco. Essa relação nós temos uma outra entrevista para falar, porque teve uma relação dos imigrantes, entre vieram os judeus para poder fazer toda essa descoberta e construir tudo isso. Então vamos lá, acolha para você ser acolhido. Não precisa você criar uma condição errônea de que a fotografia num carro maravilhoso, um carro do ano, vai fazer você ser quem você não é. Então, esse é o meu conselho pessoal. O profissional é que antes de você abrir um negócio, você precisa entender algumas ordens. Primeiro, o nome, o name. Quando eu escolho o nome, ele precisa estar totalmente ligado com o meu nicho de mercado. E segundo, eu preciso ser dono desse nome. E para isso eu preciso blindar a minha marca. E eu preciso registrar a minha marca para que eu seja pai ou mãe dela. Dito isso, eu vou criar um plano de negócio, um plano estratégico, um business plan, para atingir o meu mercado e saber qual é a melhor forma que eu vou comunicar. Uma marca, ela fala, uma marca, ela é, né? E uma marca, ela faz como uma pessoa. Então, mesmo que seja um produto tangível, um parfum ou um smartphone, ou qualquer coisa que seja, qualquer produto tangível, quer seja alimentício ou que vem de utensílios, esse produto, ele precisa falar alguma coisa. As pessoas hoje, Liz, elas não compram mais produtos, elas compram a experiência que aquele produto, né, que aquele produto promove na gente. A exemplo disso, nós temos grandes marcas, né, de telefone, que eu não sei se pode dizer, mas a experiência da marca gerou status. Ou se você tem um telefone, né, do grande nome que é Steve Jobs, hoje é o quê? Já saiu o 16. Então, será que eu quero o 16 porque ele tem tecnologia ou será que eu quero o 16 porque eu quero pertencer? É aquele momento que eu preciso olhar para mim e saber se as minhas decisões, elas vão me levar para onde eu quero ir ou elas vão me deixar pertencendo a uma tribo de pessoas que são medíocres e que eu não entendi ainda o jogo da América.
A grande verdade é que nós precisamos entender esse jogo. E o jogo é não jogar, é ter excelência, coerência e congruência. E segue o baile. Maravilhosa, adorei, adorei a explicação, os exemplos. Que entrevista maravilhosa, Francisca, altamente educativa, inspiradora. Muitíssimo obrigada. Estamos vendo aí, você está num hotel, fez várias conferências agora nos últimos dias. Muito obrigado pelo seu tempo de falar conosco durante a sua viagem. Realmente maravilhoso. Foi um prazer tê-la aqui no nosso show. E que show, Lisa, de verdade, de entrevista aqui na MNN TV. E assim, eu quero agradecer a todos vocês. Se você chegou aqui até o final, eu quero te convidar a continuar assistindo esse canal, porque se eu estou aqui, é porque com certeza é uma marca que marca. Eu considero que é importante a gente saber para onde a gente vai, mas para onde a gente vai é importante a gente saber com quem a gente precisa andar. Gratidão.